Dom Joaquim, na verdade, ele traz para o centro, né, da nossa reflexão a importância da pastoral familiar. Eu queria que a gente fizesse aqui um exercício para que quem está em casa nos assistindo entendesse por quê. Nós estamos no nosso segundo programa, Padre Everton. O primeiro tema é a pastoral familiar. Por que esse tema é tão importante e tão caro quando a gente faz aqui uma reflexão sobre as ações da igreja? Dom Joaquim mostra a importância da pastoral familiar e ela acaba permeando por todas as relações da igreja e as relações sociais. Ou seja, é muito difícil nós entendermos hoje aquilo de positivo que a sociedade tem construído e aquilo de negativo que a sociedade tem construído, sem nós entendermos a importância da família. E a família não só essa reflexão da família, né, mais tradicional que nós conhecemos, eu falei agora há pouco e queria recuperar, porque muitas vezes a criança cresce onde a figura materna não é a mãe, porque muitas vezes a mãe, por problemas já sociais que nós vivemos, às vezes a mãe se perdeu, ou a mãe constituiu uma outra família e deixou o filho, né, de uma primeira relação com uma avó, com uma tia, com um tio. E muitas vezes essa avó, ela acaba se tornando a família materna, a figura materna, a tia se torna a família materna, o tio se torna a família paterna. Claro que o importante é o amor, onde a criança cresça e se desenvolva. O importante é a valorização dessa criança como ser humano e que ela esteja preparada para enfrentar os desafios da vida. Padre Everton, eu queria que o senhor fizesse essa reflexão. Nós terminamos a nossa fala anterior dizendo, existe uma banalização da vida, né? Existe uma banalização das relações humanas. Como que nós podemos, né, reconhecer esse novo ambiente familiar que muitas vezes se cria e que muitas vezes a própria igreja, setores da igreja têm preconceito? Como que nós podemos valorizar a relação do amor, onde muitas vezes não se dá nessa família mais tradicional? Esse é o grande desafio para nós hoje. E primeiro é importante dizer o seguinte: família, para a igreja, do ponto de vista da fé, Dom Joaquim nos esclareceu aqui, é resultado da união de um homem e uma mulher que, diante de Deus, assumem a sua vocação cristã e a vocação à vida de ser instrumentos geradores de vida, participantes dessa ação criadora de Deus. É algo importante. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, né? E isso é fundamental para nós cristãos cristalizarmos isso e defendermos sem dúvida alguma. Mas a gente não pode deixar de, como você bem colocou, Edinho, não podemos deixar de observar que as grandes mudanças sociais, econômicas, e o desenvolvimento das ciências também e o surgimento de novos conceitos forçaram a um surgimento de modelos de convívio familiares que atingiram em cheio esse modelo tradicional da família, né? Hoje também você tem o aspecto de, às vezes, uma mãe foi abandonada pelo seu companheiro, pelo marido, que por um motivo ou outro desapareceu, foi embora, ou simplesmente disse, não quero mais ser pai, não quero mais ser marido, não quero ser mais responsável, não quero ser mais provedor. E foi embora, pelo menos daquele ambiente familiar. Pode ser que ele opte por ser provedor e pai e marido em outro lugar, mas ele foi embora. E deixou esta mulher sozinha com os filhos. Ela tem que sair, ela tem que sobreviver, e ela arca com essa responsabilidade. E isso também tem que ser levado em consideração. E talvez seja nesse cenário em que muitos avós assumem a função, né, paterno-materna, ou tios e tias, que conheço muitos, assumem a função paterno-materna. Isso é o grande desafio para a igreja, porque, além de encontrar uma linguagem certa para dialogar, não é mudar o discurso, mas encontrar uma linguagem certa para falar com essas pessoas e que a vida delas não acaba por isso, e que elas não precisam abrir mão desses valores da fé, os valores humanos, para viverem a sua missão, né? A igreja tem que criar o espaço para acolhê-los. Então, esse é um trabalho fundamental, importante, é o grande desafio como igreja da pastoral familiar
no momento presente. E João Paulo II, quando convocou as famílias cristãs, as famílias do mundo inteiro, para salvarem, podemos dizer assim, a humanidade, reassumindo os seus valores, os valores e a sua missão de serem educadores na fé e educadores para a vida, porque se a família não vive a sua vocação, o pai e mãe não vivem a sua vocação de serem geradores de filhos, nós não temos também igreja. É da família que surgem as vocações, não é? É da família que vão surgir as vocações sacerdotais, religiosas, as vocações matrimoniais, as vocações sadias para o trabalho, para uma missão de trabalho, para a missão de evangelizarem, para os missionários. Nós terminamos agora o mês missionário, mês de outubro. Quantos desafios a igreja tem assumido pelo mundo afora? E a família está nesse cerne mesmo, porque é o ambiente onde você exercita, aprende a ser humano, né? Tem que ser a família, né? E a expressão da grande família Trindade. Se a gente não tem esse ambiente que favorece, né? Não é para ser perfeito não é que ele não vá ter problemas, não é isso não, mas ele tem que, inclusive, favorecer que esses membros, pai, mãe, filhos, tenham a oportunidade de reconhecer esses erros, essas falhas, e serem curados, né, nessa experiência de convívio familiar. Senão, nós vamos ter uma sociedade cada vez mais doente, adoecendo, e onde o valor à vida vai sendo deixado lá, não sei em que plano, talvez no último plano, porque nós vamos substituindo pelo valor econômico. Tenho que trabalhar, produzir, tenho que juntar um dinheiro para minha aposentadoria, para quando eu ficar velho, porque quando eu ficar velho eu vou ficar sozinho, não vou ter quem cuide de mim. É outro problema. Nós temos idosos abandonados, e a igreja também procura atender essa realidade. Se a gente não trabalha esses valores todos, resgatando a missão da família, a gente fala de um modelo tradicional, mas isso não quer dizer um modelo arcaico, né, antigo. Mas esse modelo tradicional, família, pai, mãe, filhos, onde cada um assume a sua vocação, a sua missão de ser pai, de ser mãe, de ser filhos, porque senão nós não temos mesmo uma sociedade. Aí vale aquela velha máxima, né? A família é a célula construtora da sociedade, da sociedade humana, da sociedade política, da sociedade econômica e também de uma sociedade que constrói e edifica o reino de Deus. Se não atender essas dimensões todas, nós não estaremos correspondendo à finalidade da nossa existência. Né? Isso. E pessoas, nós temos que preparar pessoas que valorizem a vida, porque a gente não pode esquecer a origem, né? Jesus Cristo diz no Evangelho de João: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Não então, é qualquer vida não, né? Isso justificou a vinda de Jesus Cristo, isso tem que nos motivar. Tem. Mas eu queria, Márcio, agora, que você fizesse algo aqui muito importante. Eu cresci, como muitos de nós, e muita gente está em casa, ouvindo uma oração, a oração pela família do Padre Zezinho. Eu queria que você chamasse agora um VT, né, e falasse um pouco da importância desse VT, né, da oração pela família. Bom, a gente nasce de pai e mãe, né? Não tem outra maneira de virmos a este mundo e não haverá outra forma, né? Deus quis assim, isso precisa ser preservado. Aquilo que foi dito, nem todo ambiente familiar é o ambiente ideal. Mas a gente precisa lembrar que a vontade de Deus não muda. É possível construirmos uma sociedade nova por meio de famílias novas. Então, seja qual for o seu ambiente familiar, Deus pode entrar aí e fazer uma obra nova nessa sua família, o lugar onde você encontra o afeto necessário, o lugar onde é o seu refúgio, o lugar onde você desempenha o papel de provedor dessa família, né? Por isso nós queremos pedir a Deus que nos dê a graça de termos famílias novas. Deus tem este poder. Deus tem o poder de ir além, de transcender essa realidade difícil de tantas famílias do nosso país. Vamos ver o que esse VT tem para mostrar para nós.